Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Não apenas Neemias, mas Esdras também reagiu de forma muito negativa e preocupada com a transgressão de Israel em terem se afastado do conhecimento do Deus verdadeiro e se casado com pessoas pagãs que iriam influenciá-los a praticarem rituais horríveis na adoração a esses falsos deuses. Vamos ler, amigo ouvinte, o que está em Esdras no capítulo 9, para vermos como que esse servo de Deus reagiu. Ele reagiu de forma muito parecida como reagiu Neemias. Esdras, capítulo 9, a partir do versículo 1. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas se mantiveram separados dos outros povos. Não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com as roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Você percebe, amigo ouvinte, que a reação de Esdras, de dor, foi muito grande. Quando eles expressavam dor e lamento, eles rasgavam as suas vestes, as suas roupas, em sinal de profunda dor ou profundo luto. E aqui é dito que os casamentos mistos, diz aqui no versículo 1, na segunda parte, fizeram com que os israelitas adotassem as práticas detestáveis dos povos pagãos que estavam ao redor deles. E o que esses povos pagãos faziam, amigo ouvinte? Se você ler Levítico, capítulo 18 e capítulo 20, você vai ficar de queixo caído. Esses povos pagãos mantinham relações sexuais de pais para com filhos, mães com filhos, avós com netos, sacrificavam crianças, sacrificavam outros seres humanos. Os homens e as mulheres mantinham relações sexuais com os animais, ou seja, os cultos que essas nações realizavam em favor dessas divindades pagãs exigia todo esse tipo de promiscuidade, de perversão e de maldade em sacrificar crianças. Então não foi por acaso que Esdras, assim como Neemias, fica pasmo, fica sem reação, porque eles simplesmente deixaram de lado o mandamento de Deus, que lá em Deuteronômio 7, versos 3 e 4, já havia proibidos de fazerem esse tipo de coisa. E infelizmente eles deixaram o mandamento de Deus, se uniram com povos pagãos, e o que aconteceu? Eles acabaram se deixando influenciar e praticaram as mesmas coisas erradas, adotaram as mesmas práticas detestáveis daqueles povos pagãos. Muitos jovens que estão querendo se casar com pessoas que não são da mesma fé ou que não creem em Deus, pensam assim: bom, mas se eu me casar com ele ou com ela, eu posso ajudar para que ele se converta. Eu não sei se você sabe, mas já há alguns estudos, que demonstram que a probabilidade de a pessoa ir para o lado errado é maior, bem maior do que a probabilidade de a outra pessoa vir para o lado certo. Existem as exceções? Não há dúvida alguma.
Há casamentos de pessoas crentes com descrentes, que depois de um tempo, esse descrente se tornou um crente e se tornou uma grande bênção para o reino de Deus. Então, há essas exceções, Deus o sabe e isso é inquestionável. Mas as exceções, amigo ouvinte, não são a regra. No geral, casamentos mistos ou interconfessionais ou interreligiosos trazem problemas. E por que Deus não quer que o seu povo se case com um descrente? Uma das razões é porque o crente é o templo do Deus vivo. E por isso Deus não quer que o templo dele, que é você, se una com um templo que é idólatra ou pagão. Isso está em 2 Coríntios 6, 14 a 18, mas eu vou ler a partir do verso 16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pelo fato de o crente ser o templo do Espírito Santo e Deus querer habitar neste crente, Deus não quer que este crente se misture com quem não adora ao Deus verdadeiro. E Deus diz assim, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Definitivamente Deus não aprova o jugo desigual, Deus não aprova casamentos mistos e até mesmo os casamentos interconfessionais, interreligiosos deveriam ser considerados com muita cautela. Porque se vocês dois são cristãos, mas creem em coisas bem diferentes, essas coisas já serão motivos suficientes para vocês brigarem mais do que já vão brigar na relação. Numa relação matrimonial é mais do que normal as pessoas terem desentendimentos. E por isso, se entrarmos para a relação com menos probabilidade de desentendimentos, melhor será. Se duas pessoas da mesma fé muitas vezes se divorciam, outras lutam muito para manter um casamento, imagine pessoas com crenças, visões de mundo totalmente diferentes. Óbvio que a manutenção do casamento será muito mais difícil. Então, aprendamos, amigo ouvinte, com a palavra de Deus, coloquemos em prática para que tenhamos relacionamentos mais saudáveis, duradouros e que nos aproximem de Deus. Precisamos ter relacionamentos que incentivem a nossa devoção a Deus. Obrigado por sua companhia, um abraço e até o nosso próximo encontro.